Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Desenvolvimento Web 2. Eu sou o professor Edson e vamos dar início à aula 2. Nessa aula iremos estudar os alertas de notificação e de confirmação em JavaScript. Veremos alguns exemplos práticos no decorrer da nossa aula. Então, esse aqui é o código utilizado para um alerta. É um alerta simples, onde ele vai apenas exibir uma janela com um botão, uma janela com a mensagem seja bem-vindo ao nosso site e um botão OK para fechar a janela. Vamos ver na prática como é que fica? Então vamos lá. Então essa aqui é a janela sendo executada, tá? Então vai aparecer essa janela, essa caixinha para você, dizendo: esta página diz seja bem-vindo ao nosso site, e o botão de OK. Quando você clicar aqui em OK, a janela fecha e você tem acesso ao site. Ok? Então vamos retornar aqui para a nossa apresentação. Então esse aqui é o código para criar essa janela. Linha 1, HTML, para indicar ao navegador que trata-se de um código em HTML. Linha 2, Body, né, que é o corpo do site. Na linha 3, Script, Language, JavaScript, Type, Text, JavaScript, ou seja, do tipo texto em JavaScript, ok? Então, estou informando que ali eu estou abrindo o código JavaScript. Na linha 5, na linha 4 está em branco, se quiser apagar a linha 4 não tem problema, coloquei só para destacar mesmo o comando. Na linha 5, Alert, que abre aquela janelinha com o botão OK. Entre parênteses e entre aspas dupla, seja bem-vindo ao nosso site. Então, o que está entre aspas é a nossa mensagem que irá aparecer na janela, tá bom? E, como vocês já sabem, o JavaScript requer ponto e vírgula para fechar a linha. Na linha 7, a gente está fechando o script, né, informando que o código JavaScript encerra ali. Na linha 8, barra body, e na linha 9, barra HTML, nós estamos fechando as tags que foram abertas lá em cima. Ok? Escrevendo o nosso código. No slide anterior, podemos observar um código bem simples, pensando especialmente para facilitar a compreensão da estrutura e funcionamento do método alert no JavaScript. Na linha 3, declaramos que trata-se de um código JavaScript. Na linha 5, usamos o método alert para exibir uma janela com a mensagem seja bem-vindo ao nosso site. Então, todo o material está sendo feito dessa forma. Vocês têm o código e na página seguinte, no slide seguinte, vocês têm a descrição de cada código, tá? Então dá para vocês acompanharem facilmente o material. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição para sanar essas dúvidas, tá bom? Então não deixe de estudar, não deixe de praticar, tá? Esse arquivo, o JavaScript, não tem nenhum problema se você não tiver computador. Você pode baixar um editor de HTML no seu celular e executar, tá, tranquilamente o HTML e o JavaScript no celular ou no tablet. Bom, agora nós vamos utilizar o método confirm, tá? Ele é um pouco diferente do método alert, tá? Qual seria essa diferença? A diferença é que no método confirm, você tem dois botões, tá? Então, na verdade, ele te dá duas opções. OK, você está aceitando o que ele está falando na mensagem, e cancelar, que você está cancelando a execução da opção, tá bom? Então, aqui nós estamos utilizando o método de função, nós estamos criando uma função para isso, tá? Na linha 3, a gente declara que é um código onde inicia o script, né? O código do JavaScript. Na linha 4, a gente cria uma função, function confirm, abre e fecha parêntese. Ali é o nome da função confirmação, tá? Abre chaves, tudo que tiver dentro de chaves vai ser executado
somente quando a função for chamada dentro do HTML, tá bom? Como é que está essa função? Comando if, que significa se, tá? Se confirme, ou seja, se for verdadeiro a sua confirmação, se você pressionar o botão OK, tá? Ele vai executar determinada situação. Se não, se você não confirmar, se clicar em cancelar, ele executa outra. Então, na linha 5 está lá, if, ou seja, se, entre parênteses, confirme, entre parênteses, a mensagem que vai aparecer para você na janela. Tem certeza? Se você clicar OK, ele vai executar. Tá vendo aqui, ó? Você clicou na linha 5, você tem aí o OK, tem certeza. Na linha 6, você tem um alert, que é aquele que só aparece o botãozinho. Então tá. E aí você clica em OK e ele dá prosseguimento à execução. Else é a negação. Caso você não pressione o botão OK, ele vai exibir operação cancelada com sucesso, tá? Então, if, confirme, tem certeza, alert, então tá. Se você pressionar, só vai aparecer então tá se você pressionar o botão OK. Se não, se você pressionar o botão cancelar, ele vai entrar no else, que significa se não. Alert, operação cancelada com sucesso, tá bom? E aí fecha a chave que você está fechando a função. Agora, como que eu chamo essa função no JavaScript? Então, estou abrindo o código em body, tá? Aqui com o body eu estou abrindo o corpo do site. Notem que essa função ela está dentro do alert, tá? Está dentro do alert. Desculpa. Essa função está dentro do head, dentro do cabeçalho do site. Está aqui. Fechei o cabeçalho, abri o corpo do site. Criei um formulário, como vocês sabem criar já, né? Método post, action deixei em branco, que é para ele poder não ir para lugar nenhum. Estou pedindo nome, input type text name nome, br para pular linha. Criei um botão, button type submit, que é para submeter o formulário, name enviar, onClick. OnClick é um evento do JavaScript, ou seja, ao clicar sobre o botão enviar, ele vai chamar o return, vai chamar o retorno da função confirmação this, né? Ou seja, este, ele vai confirmar, né, se você deu OK ou não. Ele vai chamar o resultado aqui no evento onClick, tá bom? Depois ele fecha o botão, fecha o formulário e aqui ele da linha 20 à linha 25 eu tinha feito através do PHP, mas como eu não sou mais o professor da linguagem de programação 2, então eu não vou comentar sobre essa parte, tá? Nós vamos executar somente a parte do HTML, tá bom? Então vamos ver agora na prática como é que ele ficou. Aí vou executar de novo. Então tá aqui, ó. Clique em um botão. Se eu clicar em cancelar, você clicou no botão cancelar. Cliquei em OK e ele sai. Ok? Então nós temos aqui as outras opções. Por exemplo, Edson, verificar nota. Tem certeza? Se eu clicar em OK, então tá. Ao do OK, ele seguiria para a exibição da nota, tá? Se eu colocar aqui, Edson, verificar nota, e eu der cancelar, operação cancelada com sucesso. Tá bem? Então, bem simples, né? Bem tranquilo de você compreender a diferença de um para o outro, tá? Então, vamos retornar à nossa apresentação.
Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa diferença do alert para o confirme, tá? Aqui tem os comentários sobre o código. Então, vocês podem acompanhar pelo material de vocês. Agora, nós temos aqui um outro arquivo utilizando a mesma técnica de confirmação, tá? Só que ele vai direcionar após a confirmação para outra janela. Então, essa função é, por exemplo, eu estou utilizando aqui a confirmação de exclusão. Digamos que você tenha que montar um sistema, né? Vocês vão ter que fazer isso no terceiro ano, e aí vocês precisam excluir um usuário cadastrado ou um produto cadastrado. E aí, para você evitar que a pessoa acidentalmente exclua essa função, esse arquivo, esse registro no banco de dados, você cria essa função para confirmar e verificar se ela tem certeza que é aquilo mesmo que ela quer, tá bom? Então fica assim a função: confirme a exclusão. Se confirme, tem certeza que deseja excluir essa categoria? Aí, se a pessoa clicar em OK, ela vai direcionar location.href igual a teste.php. Ele vai, no teste.php, ele vai efetuar a exclusão do que você confirmou, tá bom? Ele só vai seguir se você clicar em OK, tá? Se você não clicar em OK, se você clicar em cancelar, ele simplesmente volta para o formulário, tá bom? O restante do formulário eu não vou comentar, que é bem parecido com o outro. Aqui, a única diferença é que no outro código nós utilizamos a tag button. Aqui nós utilizamos a tag input type button, tá? Value excluir é a mensagem que vai aparecer no botão. OnClick, novamente estamos utilizando o evento OnClick. Confirme exclusão, tá? Então vamos ver na prática como é que fica. Dando continuidade à nossa aula, aqui é o código sendo executado, tá? Então, digamos que eu queira excluir aqui o meu nome do banco de dados, tá? E eu criei uma função, aquela função confirme exclusão, para que eu não ocorra que acidentalmente eu esbarre, né, ou uma criança esteja mexendo no computador do pai e acidentalmente exclua um arquivo, um registro importante. Então, para que isso não ocorra, né, então a gente pode criar essa função. Então, selecionei lá o meu nome, cliquei em excluir. Vai aparecer a mensagem: tem certeza que deseja excluir essa categoria? Se eu clicar em cancelar, ele volta e não acontece nada. Se eu clicar em excluir, se eu der OK, dados excluídos com sucesso. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a gente comentar o nosso código. Então, tá aqui. Então, esse location.href na linha 7 direcionou para o arquivo teste.php. Nesse arquivo teste.php, ele executou a exclusão do meu nome lá no banco de dados e exibiu a mensagem de confirmação. Ok? Bom, então aqui é os comentários sobre o código anterior que nós acabamos de ver. Vocês podem sempre consultar e tentem, por favor, executar esse código no computador de vocês, tá bom? Pelo menos os 2 primeiros códigos, tá? Que são códigos mais simples. Se vocês conseguirem fazer os 2 primeiros, eu já vou ficar muito feliz, ok? E por último, nós temos aqui um relacionamento do JavaScript numa página externa. É a mesma função desse que nós acabamos de ver. A diferença é que, em vez do código estar dentro do HTML, como o anterior, vou retornar aqui para vocês verem. Então, aqui, o código estava dentro do HTML. Tá? Era tudo num arquivo único. Tá? A função estava aqui. O código da linha 4 à linha 10 é um código em JavaScript criando a função. E a função era chamada na linha 15 no evento onClick. Agora,
Não, agora está diferente. Nós estamos relacionando um arquivo HTML com um arquivo externo do JavaScript, tá? Então, como é que é feito isso? Eu vou abrir o código em HTML, vou abrir o cabeçalho do site, né, com head. Aqui eu estou usando o meta char7, o tf-8, para configurar a acentuação ortográfica. E na linha 3 eu estou chamando um arquivo externo do JavaScript. Então está aqui, ó, script type text barra JavaScript, ou seja, um arquivo do tipo texto em JavaScript, src, me dizendo qual é o endereço e o nome do arquivo, tá? Como está na mesma pasta, eu só coloquei o nome do arquivo e a extensão. Se tivesse numa pasta diferente, eu teria que colocar o caminho da pasta, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. O nome do arquivo que eu chamei foi função.js de JavaScript. E logo em seguida, a etiqueta fechando o código em JavaScript, né? Fechei o head, o cabeçalho na linha 4, abri o corpo do site na linha 5, criei um formulário, o restante é tudo igual, não modificou nada, tá? A única coisa que modifica é que ao invés de estar no mesmo arquivo, eu estou chamando no arquivo exterior, tá? E a função é exatamente a mesma, tá? Ele funciona da mesma forma, tá? Então aqui os comentários sobre o código que vocês podem ler em casa para tirar as dúvidas. Conclusão. Chegamos à conclusão que os métodos alert e confirm podem nos auxiliar em diversas rotinas, seja no HTML ou em qualquer linguagem de programação. Aprendemos também que existem várias formas de utilizar a linguagem JavaScript. Nessa aula aprendemos duas. A inline, que é aquela em que o código JavaScript está no mesmo arquivo do HTML, então ele fica direto no código HTML, tá? É chamada de inline, tá? Que consiste em utilizá-la na mesma página. E o relacionamento externo, que consiste em chamar um arquivo externo que contém o código JavaScript, que foi esse último que nós vimos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.